Olá! Regras para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, criação da Semana Nacional da Maternidade Atípica e retirada de invasores de terra sem autorização judicial. Estes são alguns dos projetos que a Câmara pode analisar nesta semana. O procedimento a ser seguido por delegacias de polícia, defensorias e ministérios públicos em casos de violência contra a mulher indígena teve o regime de urgência aprovado e está pronto para análise em plenário. Entre as regras estão o atendimento jurídico feito de preferência por mulheres indígenas e também a presença de mais de um intérprete para prevenir casos em que um deles coloque a palavra da vítima em dúvida por ser amigo ou parente do agressor. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta. Parlamentares que pensam nessa casa diferente, sobre outros temas econômicos, mas diz que gosta dos povos indígenas. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta. Já a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, criticou a exigência de que o poder público requisite perícia antropológica na comunidade da vítima para garantir a aplicação da lei sem ferir os costumes daquela etnia. O projeto em si poderia ter as suas benesses, porém existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena. No momento em que ele cita em uma das suas páginas de que, em caso de um estupro grave, não existe estupro grave, estupro é estupro. Orienta dizendo que, no caso de um estupro, dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos? Outro projeto que já teve regime de urgência aprovado é o que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser celebrada todo ano na primeira semana do mês de maio. O objetivo é promover debate e conscientização sobre os desafios da maternidade atípica, que a autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, explica o que é. A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio. Ainda sobre esse tema, a Câmara pode votar regras para programas de estágio voltados a pessoas com autismo, que entraram na pauta do plenário, mas não chegaram a ser analisadas. Assim como o pedido de urgência para o projeto que autoriza a ação da polícia em casos de retirada de invasores de propriedade privada sem necessidade de mandado judicial, bastando que o dono apresente a escritura e o registro atualizado do imóvel. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não empregue excesso de violência. A medida afetaria principalmente as invasões de terra no campo, como lembrou o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo. Virou moda no nosso país a invasão das propriedades, principalmente rurais. Eu sou a favor que nós possamos ter reforma agrária no país, principalmente para que essas pessoas que têm a vontade de trabalhar, que têm a vontade de dedicar a sua vida no campo, possam ter sua propriedade fomentada pelo governo e apoiada pelo Congresso. Mas nós não podemos dar espaço para esses cidadãos, que não sei nem se são cidadãos, são bandidos que invadem propriedade alheia. Em sentido contrário, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, vê legitimidade na atuação de movimentos em favor da reforma agrária. O próprio MST, nesse mês de abril, que promove uma série de ocupações como ato de cidadania para que se cumpra a própria Constituição. E é importante a gente celebrar a existência do MST, porque o MST é responsável pelo assentamento de mais de 400 mil famílias que criam perspectiva de vida para os seus filhos, seus netos, e que produzem alimentos saudáveis, produzem alimento. Outra proposta, que ainda não foi pautada, mas pode ser a qualquer momento, é a regulamentação da reforma tributária,
enviada pelo governo ao parlamento no último dia 24 na forma de um PLP, ou Projeto de Lei Complementar. O texto estabelece a legislação geral dos impostos sobre o consumo no Brasil. Um segundo PLP, com aspectos específicos de gestão e fiscalização, deve ser enviado pelo Executivo ao Congresso nos próximos dias. Bom, essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima!